Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula do Ler e Escrever, textos de divulgação científica, etapa 4. Leitura compartilhada de textos de divulgação científica. Já pega o seu marca-texto que você vai precisar dele. Acompanhe a leitura comigo. Para essa etapa, seu professor irá ler previamente um texto de divulgação científica que trata de doenças transmitidas por mosquito. Depois, seu professor fará juntamente com você uma leitura compartilhada do texto para que se familiarizem com o assunto. Vocês poderão esclarecer as dúvidas que surgirem, como palavras desconhecidas que a própria leitura permitirá inferir o significado, ou passagem que explique determinados conceitos. Vocês também poderão recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas sobre palavras pouco desconhecidas. Seu professor terá organizado previamente algumas perguntas que serão discutidas coletivamente e registradas em um cartaz. Então, como nós estamos à distância, não estamos todos juntos para proceder dessa forma, nós vamos fazer a leitura e vamos marcar algumas partes importantes, ok? Atividade 4A, estudando texto de divulgação científica sobre a febre amarela. Acompanhe e participe da leitura do seu professor e da discussão coletiva sobre o texto que segue. Febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos vetores infectados. A doença não é passada de pessoa para pessoa. No entanto, a doença tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em áreas urbanas infestada pelo mosquito Aedes aegypti. Disseminação é transmissão. Ela é muito transmitida nas áreas urbanas. Áreas urbanas são as cidades. Agora, aqui nesse trecho está explicando o que é a febre amarela. O que é a febre amarela? É uma doença infecciosa, febril e aguda. Então, você vai marcar. É uma doença causada por mosquito vetores infectados por um vírus, né? Então, marca esse trecho aí que ele é importante. Transmissão. Como que é transmitida a febre amarela? Há dois diferentes ciclos epidemiológicos de transmissão. O silvestre, quando há transmissão em área rural ou de floresta, e o urbano. Então, aqui eu já tenho duas informações de transmissão, né? Que ele pode ser silvestre ou urbano. No ciclo silvestre da febre amarela, os primatas não humanos, macacos, são os principais hospedeiros e amplificadores do vírus e os vetores são os mosquitos, com hábitos estritamente silvestres. Nesse ciclo, o homem participa como um hospedeiro acidental, ao adentrar áreas de mata. Então, aqui, nesse caso, a doença é transmitida por meio dos macacos. O macaco tem a doença, o mosquito pica o macaco e transmite a doença para o homem que foi lá na floresta, tá? No ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica e a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos, que são os Aedes aegypti infectados, tá? Então, nos dois casos, eles são infectados pelo mosquito, mas nas florestas ele é mais comum nos macacos, tá? Então, vamos grifar aqui, ó. Ocorre a partir de vetores urbanos infectados. O último caso de febre amarela urbana foi registrado no Brasil em 1942 e todos os casos confirmados desde então decorrem do ciclo silvestre de transmissão. A pessoa apresenta os sintomas iniciais de 3 a 5 dias após ter sido infectada. Então, provavelmente, alguém que foi para uma floresta e lá tinha macacos contaminados, foi picado por um mosquito e transmitiu a doença na cidade, tá? Sintomas.
Os sintomas iniciais da febre amarela incluem o início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Fadiga é cansaço. A maioria das pessoas melhora após esses sintomas iniciais. No entanto, cerca de 15% apresentam um breve período de horas a um dia sem sintomas. Então, desenvolve uma forma mais grave da doença. Então, aqui já falou dos primeiros sintomas, né? Febre, início súbito de febre é assim, é uma febre que começa do nada. Então, febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dor nas costas, no corpo em geral, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a doença pode desenvolver febre alta, icterícia, que é a coloração amarelada da pele e do branco dos olhos, hemorragia, especialmente a partir do trato gastrointestinal, e eventualmente choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Cerca de 20 a 50% das pessoas que desenvolvem doença grave podem morrer. Então, aqui tem mais alguns sintomas, ó. Febre a gente já marcou ali, icterícia, hemorragia, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Depois de identificar alguns desses sintomas, procure um médico na unidade de saúde mais próxima e informe sobre qualquer viagem para áreas de risco nos 15 dias anteriores ao início dos sintomas. E se observou mortandade de macacos próximo aos lugares que você visitou, assim como picadas de mosquito. Informe ainda se você tomou vacina contra a febre amarela e a data. Então, aqui são alguns cuidados que se tem quando apresenta esses sintomas. Tratamento. Somente um médico é capaz de diagnosticar e tratar corretamente a doença. Isso aqui é importante. Não pode ser um farmacêutico ou um vizinho que vai falar que você está com febre amarela e já te dá remédio. O diagnóstico sempre é feito, somente é feito por um médico. Tá? O tratamento é apenas sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente, que sob hospitalização deve permanecer em repouso, com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas quando indicada. Então, não tem nem remédio para se tomar, né? A pessoa deve estar hospitalizada, permanecer em repouso, com reposição de líquidos e de perdas sanguíneas. Então, se ele teve hemorragia, ele vai ter que tomar sangue para repor o que ele perdeu. Hemorragia é perca de sangue. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido em unidade de terapia intensiva, UTI, para reduzir as complicações e o risco de óbito. Então, observe como é grave essa doença. Medicamentos salicilatos devem ser evitados, como AS e aspirina, já que o uso pode favorecer o aparecimento de manifestações hemorrágicas. O médico deve estar alerta para quaisquer indicações de um agravamento no quadro clínico. E por isso que não pode qualquer pessoa diagnosticar. Tem que ser o médico. O diagnóstico quem faz é o médico. Prevenção. Será que tem como prevenir essa doença? Sim, a vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença. Por isso que quem vai viajar para alguns lugares que tem floresta, precisam tomar a vacina antes. Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Toda pessoa que reside em áreas com recomendações da vacina contra a febre amarela e pessoas que vão viajar para essas áreas devem se imunizar. A vacinação para a febre amarela é ofertada na rotina dos municípios com recomendação. Então, quando você vai viajar para algum lugar que é
exigida a vacina, você não entra no avião ou no ônibus se você não tiver com a carteira de vacinação comprovando que você tomou a vacina. 2. Depois da leitura, responda as questões do quadro que segue de acordo com a orientação do professor. Então, aqui eu tenho um quadro que você vai preencher com as informações que nós grifamos no texto. Febre amarela, o que é? Como se transmite? Quais são os principais sintomas? Como é feito o diagnóstico? Como é feito o tratamento? E qual é a prevenção? Nós grifamos do texto conforme nós fomos lendo, então é só você escrever aqui, tá? Você pode usar esse espaço aqui para escrever também, se você achar que não vai caber. Termina, tira uma foto e me manda. Beijão para vocês.